gostaria que você falasse também o que o Espiritismo fala desse aprendizado, né? Qual que é a missão dessas almas em diferentes corpos aqui na Terra, né? O que deixaria a gente como se fôssemos robôs biológicos, né? A gente tem que se reproduzir para que a espécie humana continue, né, a sua missão aí, né, da evolução da civilização, seja para o bem ou para o mal, né? Mas se a gente se resumir apenas o transporte dessa consciência, porque tem criança que nasce como se fossem adultos já, né? Alguns tem até programas de televisão que mostram crianças que se recordam de vidas passadas, parece que não deu um boot no HD, né? Inclusive tem até aquele jeito, né? Quando a gente é criança, a gente sonha mais. Eu particularmente era assim, eu lembrava mais dos sonhos, mas hoje eu tento pensar assim, que aquilo que eu sonhava, na realidade, principalmente pesadelos, né? Sonhos de morte, essas coisas, eu tenho para mim que aquilo não era apenas sonhos, mas sim lembranças que a minha alma já passou, mortes que a minha alma, minha consciência já enfrentou, e que eu, como criança, eu me recordava de todas elas, mas achando que era sonho. Queria que você falasse um pouco aí, eu sei que foge um pouco da pauta, mas é importante você que tem esse conhecimento, falar um pouquinho pra gente sobre isso, por gentileza. Não, olha, o Cleiton, é engraçado, no primeiro programa isso também aconteceu, né? E a gente acabar entrando no assunto. Mas vamos lá. Bom, o espírito, para agir sobre a matéria, ele precisa estar ligado à matéria de algum modo. O que o Espiritismo nos ensina, né, é que o espírito tem um elo semimaterial, que é o perispírito, que é ligado ao corpo físico. Tá? E aí o que vai acontecer? Através desse corpo físico, nós vamos vivenciar, vamos experienciar na matéria e vamos evoluir aqui. Tá? Senão o espírito não vai ter essa oportunidade de evoluir nesse nosso meio aqui, nesse meio físico. Então ele necessita de um veículo físico. Tá? Nós vamos ficar um determinado período de tempo aqui. Né? As nossas encarnações não vão se passar todas aqui. Muito provavelmente nós poderíamos ter vindo de planetas mais atrasados e, como prêmio, chegarmos aqui à Terra, um mundo mais avançado, assim como vamos chegar a um momento que a Terra, a civilização humana, não vai nos oferecer mais aquela condição de evoluir, nós vamos partir para um outro mundo, para uma outra civilização mais adiantada. Ou seja, é um ciclo, né, eterno do crescimento dos espíritos. Né? Por que alguns lembram de suas encarnações passadas? Talvez porque eles tenham essa condição, tenham esse preparo para isso. Eu lembro daquele garoto americano que foi piloto de caça naval, né? Ele pilotava um corsário, ele morreu, o avião dele foi atingido por um Zero japonês, ele caiu com o avião em chamas e morreu. Aí o pai dele levou ele a um museu, né? Começou a falar do avião, ele falou, peraí, pai, não é assim que esse avião funciona. Ele começou a explicar para o pai dele, o moleque com 6, 7 anos, ele conhecia perfeitamente o funcionamento de um motor radial. Ele nunca tinha visto isso. Uhum. Né? Nós temos o próprio Mozart, compôs sua primeira sinfonia com 4 anos de idade. Verdade. De onde é que veio isso? Se nós encaramos como a vida sendo única, o Mozart não teria esse conhecimento para fazer uma sinfonia com 4 anos de idade. Nem esse menino entenderia como é que funciona um motor radial, né, de um avião. Ou seja, ele já teve contato com aquilo. Né? Por exemplo, pessoas que normalmente você guarda aquelas passagens que o espírito mais gosta, né?
para si, você leva aquilo junto com você. Por exemplo, a pessoa pode ser um empresário e ser um excelente, né, agricultor, pode gostar da terra, plantar, mesmo sendo um empresário. Mas dizer, puxa vida, mas Luiz, por que uma pessoa que não tem uma ligação com isso, de repente, né, desenvolve essa capacidade? Provavelmente ele já teve uma experiência numa vida anterior como agricultor. Nós pegamos encarnações passadas em hipnose, né? Embora a gente não tenha feito hipnose com o fito de buscar encarnações passadas, mas sim para fins de ufologia, para casos de abdução, nós pegamos de um advogado. Ele não podia ver filmes ou novelas de escravatura, ver os negros apanhando no pau de sebo ali na chibata. Ele passava muito mal. Ele era obrigado a deixar a sala, ele não podia nem assistir aquilo ali. Ele tinha crise de hipertensão com aquilo. Uhum. Tá? E ele queria saber se tinha tido um episódio ufológico, ele não teve, e nós fomos cair justamente numa encarnação passada dele, sem ter intenção disso. E nós descobrimos o quê? Que ele foi um negro, um escravo, que tentou fugir e foi recapturado novamente, levado de volta para a fazenda, e o senhor da fazenda ordenou que ele fosse amarrado no pau de sebo e foi chibateado até a morte. Tá? Aí nós entendemos o porquê dele passar mal, ter crise Com certeza. de hipertensão, né, vendo uma simples cena de escravatura, porque ele já havia vivido aquilo. Sim. Entendeu? Então nós pegamos casos assim, embora a gente não tenha feito com essa intenção a hipnose. Sim. Mas pegamos casos assim. Tá? Pegamos casos de crianças de 4 anos, menino falando que veio de um sistema binário. Ali aqui na vez anterior, uma menina que veio de um planeta com 3 luas. Crianças de 4 anos, famílias evangélicas, não tinham contato com ficção científica, com nada. É inexplicável, né, Gedô? Então, eu sou obrigado a aceitar. Eu, como espírita, aceito. Com né? certeza. Um grande amigo meu, que hoje já parou também, hipnose, o Mário Rangel, ele não gostava de casos assim. Ele tinha horror. Né? E acabava pegando, eu achava até engraçado. Parece que a coisa era proposital para ele lidar com aquilo, era muito interessante. Então existe, o Cleiton. Tá? Nós não estamos aqui uma única vez, talvez tenhamos que voltar, não sei quantas vezes, ou talvez possamos ir para um outro planeta, uma civilização mais avançada, nada impede. Eu gosto muito do exemplo do Cristo. O Cristo precisaria nascer aqui? Não, ele veio aqui em missão. A não ser que tenha um conhecimento e uma evolução moral, espiritual, ética, era um negócio incrível. O conhecimento que ele tinha, a capacidade de lidar com energias, de criar pães, fazer surgirem peixes e vai por aí, né? O exemplo da impressão energética dele no Santo Sudário, tem coisas inexplicáveis que mostram que eram, como ele disse, né? Vós sois cá de baixo, eu cá de baixo não sou, vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Aí ele pergunta, ele era de onde? Pois é. Talvez remete ao que a gente está falando, né? Porque a gente falou das pirâmides, e as pirâmides remetem a Órion, né? Então, pelo menos o formato ali é o formato de Órion, né? A constelação de Órion na posição que ela tinha originalmente há 10.500 anos antes de Cristo. Inclusive, Gedo, até pegando o gancho nisso que você falou de Jesus, está escrito na Bíblia, né? Está na Bíblia que Jesus foi morto, crucificado, colocaram o corpo naquela gruta, no terceiro dia ele ressuscitou e não tinha mais corpo. E a Bíblia fala que ele subiu aos céus, ou seja, ele subiu aos céus em carne, né? Não, então, e tem mais, o Fernando, ele diz que é a elevação, a famosa elevação do Cristo, né? Ele sobe até uma nuvem, né? Desaparece dentro dessa nuvem, a nuvem vai embora. Sim. Não é o espírito, né? É o corpo. Né? Que nuvem curiosa é essa, né? Também era uma nuvem, né, que acompanhava os hebreus pelo deserto, de dia jogava comida, à noite iluminava a região para que eles pudessem caminhar. Eu gostaria muito que alguém escrevesse um livro a respeito da importância das nuvens no passado da humanidade. Exatamente. Eu acho que seria interessante. A própria estrela que seguiu os reis, né? E isso que eu ia falar, cara. O nascimento de Jesus é acompanhado por um fato
ufológico, na minha opinião, e também a sua ressurreição também é feita pela mesma coisa, né? Por essa coincidência, talvez, né? E o Fernando lembrou bem, ele é colocado numa gruta, puseram uma pedra imensa ali para fechar a gruta. Para lacrar, né? Os soldados romanos ficaram de vigília para que ninguém roubasse o corpo. Uhum. E se algum soldado romano fosse pego dormindo como sentinela, a pena era a morte. Então duvido que alguém lá dormiu. No entanto, no dia seguinte, a pedra, sabe Deus como, foi retirada do local. Uma pedra que precisou de vários homens para ser colocada, simplesmente saiu do local e o Cristo havia desaparecido. Pois é. E ninguém viu nada.